Olá, tudo bem? Mais um vídeo falando sobre Jesus Cristo que está às portas. A qualquer momento, Jesus Cristo vem buscar o seu povo. Eu gostaria de tirar dúvida para você. Quantas pessoas estão fora hoje das igrejas, estão fora do evangelho, de conhecer? Porque na ânsia de lotar a igreja, muitos líderes têm afastado as pessoas das igrejas. E existe uma desunião muito grande entre as pessoas que se diz líderes das igrejas, porque eles pregam mais a placa da igreja dele do que o próprio evangelho de Jesus Cristo. Eu não quero desincentivar você a deixar de ir a nenhuma igreja. Eu quero dizer a você que você pode continuar indo na sua igreja, seja ela qual denominação for, por mais que o seu pastor seja carrasco ou imoral, dinheirista, seja lá o que for. Porque em cada igreja, Deus tem a igreja dele. A igreja de Deus é uma igreja sem placa, invisível. Deus tem um povo em cada igreja. Não é porque aquela igreja está lotada que todo mundo é de Jesus, e nem o pastor que está pregando, ele é de Jesus. Às vezes, Jesus usa ele para poder curar, expulsar demônio, para poder batizar até você. Só que no juízo final, quando ele for dizer, olha, eu preguei em seu nome, curei em seu nome, expulsei demônio em seu nome, Jesus vai falar, não te conheço, afasta de mim. Então, não é o que ele fala. Jesus diz assim para as pessoas que acompanhavam ele quando ele em carne estava na terra, que as pessoas deveriam até obedecer o que os fariseus falavam e os mestres da lei. Só não deveria seguir o exemplo deles, porque o que eles faziam era tão nojento que não dava para suportar. E Jesus, ele explicou no Evangelho como você deve conhecer se o seu líder ele é falso ou é verdadeiro. Ou se a pessoa que está pregando para você, ela está falando a verdade ou não. Jesus disse que você conhece uma árvore pelo fruto da árvore. Porque a laranja não vai dar abacate e nem a pitangueira vai dar acerola. Cada árvore dá a fruta da sua espécie. Porque o ser humano fala o que o coração está cheio. Então, quando a pessoa tem fruto do Evangelho, Deus cada vez mais vai fazer com que a árvore dele fique cheia. Jesus faz essa comparação em João 15, dizendo que Jesus é a árvore e Deus, Pai, é o agricultor. E nós somos os ramos dessas árvores. Nessa comparação, Jesus diz que Deus vai podando os galhos que somos nós para que a gente dê muito fruto. E aquele galho que não dá fruto, ele corta e joga fora. Mesmo estando em Cristo, a árvore da vida. Então, para você saber se realmente essa pessoa é ou não é de Deus, não são quantas almas ela ganhou para Jesus, ou quanto de dinheiro ela tem, prosperou, era pobre, ficou rico. O primeiro fruto que um cristão tem que ser perceptível na rua ou em qualquer lugar onde ele passar, é o fruto do Espírito, que é o fruto da mudança. Quando esse espírito meu aceitou Jesus, era cheio de traumas, cheio de problemas, de aflições. Aí o que aconteceu? O Espírito de Deus entrou em mim
E esse Espírito fez com que o Espírito dele fosse me moldando de acordo com a imagem e a semelhança de Deus. Por isso, eu tenho que dar o fruto do Espírito Santo, que é a paz, o amor, a alegria, domínio próprio, bondade, fidelidade, fé. Sem isso, é engano. Então, primeiro eu tenho que produzir o fruto do Espírito em mim. Depois que eu produzo em mim o fruto do Espírito, eu saio para fora para produzir os outros frutos, que seria eu passando a minha seiva que eu recebi de Deus para aquele que não tem. Porque ninguém dispensa o que é bom e ninguém quer ser atraído pelo que é ruim. As pessoas só seguem o mal porque pensam que o mal é bom. Quando descobre que o mal é mal e que o bom é bom, vem para o lado bem. Agora, se eu sou um cristão, que eu não tenho um fruto do Espírito dentro, eu não dou nenhum testemunho de mudança, de como eu era para que eu possa ser agora, eu não posso pregar esse evangelho. Então, a gente percebe se a igreja é boa quando ela produz no cristão que lá está congregando o fruto do Espírito. Agora, essa que é a pergunta que eu vou fazer para você, e no próximo vídeo eu vou tratar sobre o Espírito Santo. Olha, como você pode gerar o fruto do Espírito se você não crê no Espírito Santo? Aquele que só crê que Deus está no céu e que Jesus morreu na cruz e nos salvou, ótimo, mas não está completo. Ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo, primeiro, mude ele, segundo, ensine a ele. O que diz João? Na carta que o João escreve, na primeira carta, capítulo 2, versículo 27, ele fala assim, ó, você que está em Cristo, continue unido com Cristo e o Espírito Santo ensinará todas as coisas a você. E não são ensinamentos de seres humanos, porque os seres humanos são falhos e o Espírito Santo, ele é verdadeiro. Aí ele diz, continue unido com Cristo e obedecendo ao Espírito Santo de Deus. Então, muita gente aceita Jesus, crê em Deus, mas quando fala do Espírito Santo, ele corre fora. Muitos com medo. Com medo é um medo que o diabo coloca na cabeça. Aliás, o medo não é de Deus. O medo é uma ação maligna. Como é que o filho tem medo do pai? E a pessoa, se Jesus tivesse medo do Espírito Santo, eu me lembro numa passagem da Bíblia, em Marcos, onde diz que Jesus estava curando os enfermos, expulsando o demônio, estava fazendo as maravilhas, e os fariseus foram contar para a mãe de Jesus de que ele estava endemoniado pelo Beelzebul, e aí ela foi correndo atrás de Jesus, para Jesus parar de fazer aqueles milagres. Ela não tinha nenhuma intimidade com o Espírito Santo, embora o Espírito Santo tenha usado a Maria para gerar Jesus, mas depois que gerou Jesus, não tinha mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, só Jesus tinha a plenitude dele. O Espírito Santo antigamente vinha esporadicamente em 3 categorias: sacerdote, profeta e reis. E, excepcionalmente, veio numa virgem chamada Maria para gerar Jesus. Aí sumiu. Ficou só Jesus, na plenitude do Espírito Santo. Eu vou tocar nesse assunto do Espírito Santo e gostaria que você me acompanhasse no próximo vídeo sobre como você não ser enganado com os espíritos de engano, mas crer no Espírito Santo igual você crê em Jesus Cristo, em Deus. Até o próximo vídeo.